Centro de Treinamentos e Estágios do Nordeste. Chegamos à quarta aula do curso de empacotador. Nas aulas passadas vimos as competências necessárias para uma carreira profissional no comércio. Foi mostrado a importância dos estudos para a carreira profissional. Também falamos sobre a importância da gentileza e da cordialidade. E de saber a trabalhar em equipe. São habilidades que farão de um empacotador hoje um bom gerente no futuro. Nesta aula, vamos falar sobre o poder do hábito. Quando você estiver trabalhando na empresa, se for empacotador, você vai ver que haverá alguns hábitos que você vai precisar desenvolver. Se você colocar em ação algumas atitudes, algumas habilidades, você vai virar gerente. Porque atitude repetida vira hábito. Para toda longa caminhada, precisa de um primeiro passo. Então, durante o nosso curso, a gente vai tirar frases de vários livros. Tenho aqui esse Arrume a Sua Cama, que é muito interessante. O poder das atitudes. São os detalhes e as atitudes que deixam transparecer o prazer em servir e a integração da equipe. Nesse livro, Arruma a Sua Cama, que é tirado de um treinamento da Força de Elite do Exército Americano, o autor trabalha lá fazendo grandes profissionais. Ele fala o seguinte: tudo começa no treinamento dessa tropa de elite que ele gerencia, pequenas atitudes como arrumar a cama pela manhã. Ao arrumar a sua cama pela manhã, você cumpre a primeira tarefa do dia. Ela te dará um pequeno orgulho e motivação para concluir mais outra tarefa, e a partir dessa pequena tarefa, você concluirá muitas outras tarefas maiores ao longo do seu dia. Empacotador, se você está começando sua carreira profissional, trabalhar em equipe, praticando esses 3 princípios que eu lhe disse, mas agora começa com atitudes do seu ambiente, como a organização, como a limpeza, logo pela manhã. Esse autor chama Arrumar a Sua Cama. Eu digo, arrume seu ambiente de trabalho. Arrumar a sua cama também reforça a ideia de que as pequenas coisas importam. E se você não consegue fazer as pequenas coisas direito, nunca conseguirá fazer as grandes coisas. Cheguei no ambiente de trabalho, eu vou precisar arrumar minha cama. Vou precisar arrumar meu ambiente de trabalho. Logo pela manhã. Nós chamamos isso de os 5S, que é muito usado em várias empresas, mas são pequenos atos, pequenas atitudes que fazem a diferença. Hoje nós vamos falar sobre a questão de você deixar o seu ambiente de trabalho organizado, limpo, você cuidar também da sua aparência. Tudo com vistas a deixar o cliente satisfeito. Essas competências são fundamentais para o gerente de uma loja, para o empreendedor que atua no varejo, e é por isso que nosso treinamento da semana fala sobre isso. Competências básicas do empacotador, levando um dia você a se tornar um gerente, um empresário. Nosso objetivo aqui é ajudar você a construir uma trilha de sucesso. Está feliz, está alegre com o que você alcançou, com o nível que você alcançou, talvez o seu pontapé inicial, mas desenvolver as competências básicas que levam um profissional que atua no início como empacotador a um dia tornar-se gerente, depois dono do seu próprio negócio. Portanto, meu amigo, minha amiga, são as pequenas coisas, e hoje nós queremos falar sobre isso. Pequenas coisas voltadas com organização, com limpeza. Todos os profissionais que atuam na frente de loja, o empacotador, o caixa, a recepção, o fiscal, todos são considerados para muitos clientes como cartão postal da empresa. Daí a importância do cuidado com a aparência desses profissionais e dos seus respectivos ambientes de trabalho. Detalhes faz a diferença. E é isso que eu quero falar para você, para que você seja bem-sucedido hoje como empacotador. Adquira esse hábito e cuidar da sua aparência, tanto sua como do seu ambiente de trabalho,
porque isso é fundamental. Em termos de cuidados pessoais, cada loja tem a sua cultura, o seu DNA. E alguns aspectos como cabelo, maquiagem, que nós temos o nosso jeito de ser individualmente na nossa vida pessoal, precisa entender e respeitar o ambiente de trabalho. É você entender essa moral, entender essa cultura, respeitar. Claro, você tem a sua essência individualmente, a sua vida pessoal, mas ao chegar na empresa, tenha respeito por questões de, eu estou falando, maquiagem, aparência quanto cabelos, e logo mais a gente vai falar, se precisar algum chapéu, faz parte do uniforme, o uso de crachá, onde deve ser colocado o crachá, essa observação, esse respeito, essa obediência às normas da empresa, chamado de ética. Portanto, veja quais são as normas da empresa em relação a isso e pratique essas observações, principalmente quando nós chamamos de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Durante todo o nosso curso, nós vamos falar. Agora, essa questão, cabelo, a maquiagem, onde coloca o crachá, obedeça a norma da empresa. Até mesmo detalhes sobre barbas, unhas. Essa questão de perfumes, isso aqui já entra mais no lado do bom senso. Você está trabalhando no varejo e não pode ser exagerado nisso, mas também tem que ter cuidado com sua higiene pessoal. Lembrar sempre de que nós humanos precisamos ter a nossa higiene pessoal. Escovar os dentes, né, tomar o nosso banho antes de ir para o trabalho, cuidar do uniforme, a devida manutenção do uniforme limpinho, cheiroso. Isso faz parte, isso faz com que você cresça na empresa. E detalhes como adereços, bijuterias, mais uma vez, obedece o padrão da empresa. Quando sai na sua vida pessoal, é você. Mas em relação a esses detalhes, a sua aparência faz parte de um conjunto de merchandising do cartão de visita da empresa, chamada frente de loja. Portanto, preste atenção a isso, obedeça esse detalhe, cuide da sua aparência de uma maneira que possa receber elogios, principalmente com seu tênis e seu sapato. Fará a diferença. Arrume a cama. Seu tênis, mas meu tênis ninguém nem olha. O meu sapato, cuide dele. Mantenha-o limpo. Não é questão de ser novo, é limpo. E se for novo, melhor ainda, mas o que eu quero dizer é a sua aparência conta. Isso vai fazer a diferença. Segunda coisa é o trabalho, sim. A organização do trabalho. Você precisa primeiro saber que estou falando de um jovem que está tendo a primeira experiência dele no mercado de trabalho, o cargo que eu estou falando simples, um empacotador, às vezes um estágio em outra área. Horário fundamental. Organize seu horário de entrada e de saída. Tente chegar meia hora antes. Se você pega um coletivo em Fortaleza, cuidado para não chegar em cima da hora. 10 minutos, 20 minutos não é bom. Chegue antes. Isso conta pontos para você. E até mesmo a saída do horário também. Não seja aquela pessoa que está chegando perto do seu horário e fica o tempo todo olhando para o relógio. Não faça isso, não é bom essa imagem. Você está ali dizendo, olha, eu estou motivado para trabalhar, meu horário é de 7 a 11, esse é o meu horário da manhã, cheguei antes e saio às 11. Isso é importante para você mostrar a aparência de que a loja está completa. Imagina a frente de loja, o cliente chegou às 7 horas, e não está completa porque um profissional atrasou. Faltou a organização, sim, no aspecto da gerenciamento do tempo, mas isso faz ponto positivo para o profissional. Eu quero que você preste atenção. Depois, conheça suas prioridades no dia a dia. É importante você saber quais são as rotinas básicas suas. Nunca fique parado no ambiente de trabalho. Seja proativo. Outro item, o 3, é
tem a hora do descanso, tem a hora da pausa, tem a hora da merenda, tem a hora da conversa. Só que haverá o tempo de você fazer o que eu chamo de a manutenção da organização e da limpeza do seu ambiente de trabalho. Quando falamos de organização, cada coisa do seu lugar, um lugar para cada coisa. Mesmo trabalhando de tempos em tempos, eu preciso sempre fazer a manutenção do meu ambiente de trabalho. E para fechar esse aspecto de organização do trabalho, do seu dia, eu quero falar para você um pouco sobre o método Ively. Eu queria só ler a essência desse método. Preste atenção. Primeira coisa, ao fim do seu dia de trabalho, você organizou tudo, vai sair, mas na saída mesmo, anote 6 tarefas mais importantes que você quer ou precisa fazer no dia seguinte. Não liste mais do que 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segundo ponto, organize essas 6 tarefas em uma ordem de prioridade. Qualquer que seja o seu critério de priorização, você tem que dizer, amanhã eu vou fazer 6 coisas, máximo 6. Dessas 6, essa aqui é mais importante. Vem primeiro, depois vem essa outra. Coloque essa ordem de priorização. Terceira dica desse método. No começo do dia seguinte, dedique-se apenas à primeira tarefa. Trabalhe nela até concluí-la e então passe para a tarefa seguinte. Vou repetir. No começo do dia seguinte, dedique-se apenas à primeira tarefa, trabalhe nela até concluí-la e então passe para a tarefa seguinte. Continue assim com o seu dia, até chegar à última tarefa da lista. Se alguma tarefa não tiver sido realizada, coloque-a na lista de 6 tarefas para o dia seguinte. Repita em todos os seus dias de trabalho e você vai ver a produtividade sua em uma semana, quantas coisas você fez. Mas eu estou falando a organização da sua rotina, mas não perca também o lado do cartão de visita. Cuide da sua aparência. Olha que rapaz bonito essa foto. Cuide também da aparência do seu ambiente de trabalho. Chama a atenção, gente. Uma vez que o seu local de trabalho é considerado como cartão de visitas da loja, mantê-lo sempre limpo e organizado é fundamental. Toda loja que se preocupa com limpeza e organização está passando a seguinte mensagem para o cliente: você, cliente, é tão importante para nós que preparamos tudo isso aqui só para lhe receber. Isso são atitudes fundamentais de um empacotador que sonha ser gerente. E um dia sonha em ser dono do negócio. E se você está do lado de alguém que não tem essa visão profissional e não olha para isso, não segue, siga o seu caminho, sua rota. Desenvolva que te leva a ser alguém eficaz, a ser alguém profissional. Para terminar, quero que você tenha só cuidado com a sua postura. Postura, sim, nosso corpo, ele comunica, tá? Então, cuidado com o seu corpo. Onde eu devo ficar sentado no meu trabalho? Olha, não adianta ter uma loja limpa e organizada se a equipe não cooperar com isso aqui que eu vou falar. Postura. Por outro lado, um bom ambiente de trabalho somado com posturas profissionais promove o encantamento do cliente. Então, você que está cuidando da sua postura, né? Você vai ter só um detalhe. Durante o seu dia de trabalho, cuidado com itens como cara amarrada. Você está ali no varejo, você está ali para receber o cliente. Você precisa entender que simpatia, gentileza faz parte da postura de alguém que trabalha no varejo. Mascar chiclete, ficar lanchando na frente da loja, na frente de loja não é adequado. Tem um ambiente, tem um local para isso. Bem como você também ficar com brincadeiras, falando alto, rindo, com piadas com os clientes, não é bom. E principalmente você está ali para o seu verdadeiro patrão, que é o seu cliente, você tratá-lo bem,
com um sorriso no seu rosto, o brilho nos olhos, jamais tratar com indiferença. Discutir com os clientes ou com colegas não é bom, nem mesmo fofocar no ambiente de trabalho. Celulares, redes sociais, só usada no local correto, debaixo da supervisão do gerente de loja. E esse assunto, assédio moral e sexual, isso é sério. Nós vamos desenvolver ainda mais durante todo o nosso curso, quando estivermos falando sobre etiqueta profissional. De momento, nós vamos parar por aqui, mostrando para você que se você como empacotador, na sua história, na sua trajetória dentro de uma empresa, melhorando a sua competência, ganhando novos conhecimentos, ganhando novas habilidades, se focando em atitudes, arrumando a cama, pequenos gestos, você vai crescer e um dia você vai se lembrar disso quando for dono do seu negócio. Paramos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Até breve. Lembre-se de curtir o nosso canal e se inscrever.